Olá, sejam bem-vindos à edição número 171 do podcast Posto Emissor. Estamos a 16 de novembro de 2023 no nosso estúdio em Paços de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está o diretor da Blitz, Miguel Cadete, e também um dos mais intensos frontmen da história do rock português. Nasceu em Matosinhos em 1948, foi membro de grupos como Pentágono, Psico, Arte e Ofício, Oxigênio e Stick. Palmitou palcos de Portugal de les a les entre os anos 70 e 80 e depois mudou-se para os Estados Unidos. Também mudou de vida e volta aqui a colar para matar saudades, e porque o bicho do rock acho que não morreu. Falamos de António Garcês, que aos 75 anos ainda está ligado à corrente, já pude perceber. Obrigado, Garcês, por teres aceitado o nosso convite. Não, obrigado eu por estar aqui. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Eu caço barateiro e a todos quero vender. Comprar, senhores, desta terra sem igual. É servido a preceito e arejo capital. É servido. Vamos, antes de viajarmos para o passado, falemos do presente. Há que dizer que acabas de chegar de outra viagem, através do Atlântico, vieste dos Estados Unidos com uma missão especial. O que é que te trouxe a Portugal desta vez? Desta vez decidi que, para chamar um pouco mais a atenção das pessoas de que estou vivo, alive and kicking, tive a ideia de, com um bocado com sugestões de todo lado sobre a minha carreira, de ter alguma motivação que chama a atenção das pessoas. Resolvi gravar Onde é que está o Capital, que é um tema intemporal e que eu sou provavelmente o proprietário deste single. infelizmente, como a situação económica de Portugal está um pouco a inclinar-se para o lado dos anos 80, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, então refiz o Capital, está com uma onda enorme e então estou aqui para pôr as vozes no Capital e para ver os meus netos. Tenho 2 netos adoráveis e pronto, e estou aqui basicamente por essa. Infelizmente não vai ser possível pôr a guitarra do Filipe Mendes nesta nova versão de Onde é que está o Capital. Quem dera, pá. Foi uma surpresa terrível saber de um fulano como ele. Era só paz e amor. E artistry, como é que se diz? Artistry. O talento dele. Talento. Foi chocante mesmo. Ainda vamos voltar a ele um bocadinho mais à frente, em princípio. Voltemos agora ao princípio de tudo. Como é que a música entra na vida e isto aprendi eu ao ler as coisas muito antigas, Toninho Vassoureiro? Extremamente simples. O meu avô era músico, o homem das vassouras, fazia as vassouras para Matosinhos e para o Porto, não sei o que. A família tinha uma fábrica pequenina, não sei o quê, e ele era músico e eu ia sempre ver o meu avô tocar com a banda de Matosinhos, que acho que o dono dessa banda hoje é o Rui Reininho. Sim. Exato, é a banda em que o meu avô fazia parte, e ele tocava clarinete, oboé e saxofone. E por isso, eu acho que foi quase genético. Apanhei isso do meu avô. E depois eu gosto muito de falar, gosto muito de cantar, gosto muito de berrar, sempre fui de fazer muito barulho. E para aí com 5, 6 anos eu ouvia, o rádio estava sempre a tocar. Naquele tempo era o Nat King Cole, Frank Sinatra, aquelas coisas. Também ouvi muito fado, talvez demais. O que é que é ouvir fado demais? Eu gostava muito do Fernando Farinha. Eu quando era miúdo até gostava do António Calvário. Cheguei a abrir para o António Calvário com uma banda que se chamava Abutres Negros e quase que morri porque as miúdas atrás dele, quando ele saiu do palco, quase que me esmagavam. E pensei, uau, um dia quando crescer quero ser como este gajo. Mas as mudanças, quer dizer, e comecei a cantar porque havia
uma quinta muito perto. Eu vivia em Matosinhos, estava ali na outskirts de Matosinhos, e vivi. E havia uma quinta Zeca, e tinha um amigo António que o pai tinha umas vacas, umas coisas, uns bois, e tinha uns campos de centeio, e tinha aquelas espantalhos. Os espantalhos, esqueci. Tinha os espantalhos, mas não chegava, e então eu e o António e mais uns miúdos íamos para ali bater nas latas e pagavam-nos com azeitonas e baroa de lavrador, como se chama naquele tempo. E eu ia para ali cantar, e cantava aquelas coisas em inglês, mas claro, o inglês não existia, era lá, ia bater e não sei o quê, e começou assim, e sempre gostei de cantar. E onde é que entrou o rock? O rock entrou, por isso, eu, até os Beatles aparecerem e os Rolling Stones, eu estava noutra direção. O meu cunhado andava aí na Marinha Mercante e vinha muito para os Estados Unidos, para o Canadá, e trazia os discos da Sonny and Cher, do Elvis e não sei o quê, e eu naquela altura, o Elvis e não sei o quê. Mas apareceram os Beatles e os Rolling Stones, eu, oh man, it totally abriu-me o horizonte. E pronto, e entrei logo, e comecei logo a cantar, e comecei logo a fazer uma banda. A minha primeira banda eram, acho que os Abutres Negros, dos 14 aos 16 anos. Depois fiz uns espetáculos no pavilhão paroquial de Matosinhos, metia para aí 1000 pessoas, e éramos para aí 20 bandas, mas eu chamei logo a atenção porque entrei no palco, tinha para aí 15 anos, e o baterista era mau, e eu, quando me irritava, começava a dar com o microfone na bateria e fazia coisas do género, e eu cantava The House of Rising Sun tão bem como o Eric Clapton, com a diferença que tem... Eric Burdon, I'm sorry. O Filipe Mendes chamava-lhe o Eric Burdão. Eu adorava aquilo. E cantava The House of Rising Sun, e a sala ficou de pé ali a aplaudir-me. E depois, claro, pronto, e começou por aí. Nas primeiras bandas contas com amigos que depois se revelariam relevantes para a música em Portugal. Estou a lembrar-me do Tosé Brito, por exemplo. Tosé Brito. O irmão do Sérgio Godinho também. O irmão do Sérgio, o Paulo Godinho. Faziam parte de outra banda do Porto, muito conhecida. O Pop Five com uma grande banda, super, super grande. E gravavam em Inglaterra naquele tempo. Lembram-me de uma vez entrarem no estúdio e depois dos Led Zeppelin saírem de gravarem um álbum que estavam a gravar no mesmo estúdio. E eu, na altura, estava nos paraquedistas. Porque naquele tempo tínhamos que servir, porque senão, na cena militar, senão não íamos a lado nenhum. E eu encontrava-me com o Álvaro, que hoje é meu amigo desde os 4 anos, que era o baterista dos Pop Five, e depois mais tarde do Arte e Ofício. Do Arte e Ofício e dos Trabalhadores de Comércio. E eu lembro-me do Álvaro, adoro o Álvaro, é uma pessoa pacífica, incrível, de vez em quando vai lá visitar-me, e ele fazia... Por isso eles eram estrelas, eram a banda mais popular de Portugal, mas o Álvaro foi sempre muito modesto. E eu continuava a encontrar-me com o Álvaro quando vinha aos fins de semana, íamos fazer umas cobeadas, beber uns bagaços e partir as lâmpadas da ponte elevadiça de Matosinhos, já um bocado pedrados com o bagaço, porque naquele tempo não havia mais nada. E pronto, e passaram uns tempos, o Álvaro foi para a Guiné, e eu voltei, e depois recuperei o Álvaro e pus o Álvaro outra vez no Limelight. Deixa-me dar só um bocadinho de contexto. Hoje em dia o rock é uma coisa que está institucionalizada, eu diria, é assimilada pela esmagadora maioria da sociedade, e muita gente até diz que já se encontra num certo declínio, mas vale a pena sublinhar que nestes tempos de que o António está aqui a falar, o rock e quem o praticava tinha um estatuto algo marginal, se não mesmo delinquente quase. Yeah. Como é que vocês eram vistos na sociedade de então, ainda mais numa sociedade como a do Porto, um pouco mais fechada ainda talvez do que a de Lisboa na altura, mas capaz de produzir muitas bandas que ficaram na história da música rock em Portugal?
Quanto mais delinquente, melhor. Eu era considerado um delinquente porque punha as calças abaixo, mostrava o rabo, a parte da frente, insultava a polícia, mandava apedrejar a GNR quando não nos deixavam tocar. Lembro num concerto em que o Jaf Mega abriram um concerto, depois o Roxygene entrava a seguir e eles vieram-nos dizer que não podiam, no estádio do não sei quê, em Esposende, vocês não podem tocar porque são 11 da noite e o hospital é ali, não sei o quê. E eu disse, não, nós vamos tocar porque nós somos assim mesmo e vamos tocar. E ninguém... Mas os senhores não podem, então venha, então olhe. Cheguei ao palco e disse, ok, a GNR não nos deixa tocar, vamos pegar aí umas pedras, atrilhados com umas pedras, escorraçá-los daqui do campo. E assim aconteceu. Claro, no fim estavam à minha espera para me levar para a cadeia. Eu juntei 20 ou 30 pessoas e saí agachado. Mas delinquência era total. E eu entrava no palco, eu adorava que as pessoas gostassem do que nós fazíamos, mas quando entrava no palco ou me tratavam mal, eu voava do palco e era um desastre, porque tinha sido paraquedista. Não corria muito bem, mas tudo isso atraía as pessoas iam ver os meus concertos sempre mais para o que é que vai acontecer hoje. Eu lembro de uma ocasião que tocamos com o GNR e eles prometeram, por qualquer razão não tínhamos as luzes, e eles abriram o concerto e depois disseram-nos que não podíamos usar as luzes. Eu disse, opá, a aparelhagem era deles também. Eu disse, ok, então fica aqui uma promessa, antes do concerto vou partir esta aparelhagem toda, vou tirar isto tudo fora do palco. E mudaram logo, as luzes funcionaram. Isso, eu era um delinquente total. Há pouco falámos do paraquedismo e da tropa. Tu mentiste para sair da tropa mais cedo, não foi? Tinhas um emprego cá fora, alegadamente num banco. Mas era tudo mentira. Por isso eu quando estava nos paraquedistas, magoei-me e estive no hospital militar. Depois voltei para os paraquedistas e depois estava com receio de que me mandassem para o exército e eu tinha que estar mais do que o tempo que queria estar na cena militar. E o capelão dos paraquedistas, que era um fulano sensacional, um major, eu conhecia e falei com ele e disse, pá, devíamos fazer, meu capelão, que ele era major, eu não tinha aquela visão, podíamos fazer uma coisa para entreter as tropas. Ele falou com o comandante Robalo e acho que foram 150 contos ou uma coisa, era muito dinheiro. E vamos aí para Valentim de Carvalho, não sei para onde, e compramos aparelhagem. E eu fundei os Boinas Verdes e passei a entreter as tropas e a fazer as festas, as coisas a missa do Natal e aquelas coisas. Estávamos em guerra e pronto, e a partir daí comecei a ter a facilidade de controlar o capitão da minha companhia, que era o capitão Fonseca, que posteriormente, e é muito interessante falar nisso, ele uma ocasião contou-me uma história em que me dizia, pá, Garcês, eu às vezes tinha vou à casa de uns amigos meus, eles têm umas meninas, 2 filhas, e ele contou-me esta história de uma miúda de 10 anos, da filha do casal, sentar no lado dela e a dizer-me que a miúda que se esfregava nele. E eu, uau! Nem acreditei. Passado anos, passei no entroncamento, fui visitar umas amigas e essa minha amiga, que ainda hoje é uma grande amiga minha, que viu o meu concerto do ano passado em Lisboa, o pai era major dos paraquedistas e eu perguntei-lhe, e o capitão Fonseca? Foi para a cadeia, apanhou uns anos, era pedophile. Inacreditável, pá. Bem, que história. Mas é outra história. Num instante, já do lado de fora do contexto militar, tu veste a cantar no Casino da Póvoa e a ganhar um dinheiro bastante aceitável, não é? Claro, ganhava naquele tempo, eu ganhava, pai, 3 ou 4 vezes mais que um empregado bancário. Não sei quanto é que eles ganham hoje, mas lembro-me de regular isso, porque eu tinha ainda hoje tenho um grande amigo na Póvoa que foi gerente da Caixa Geral de Depósitos, era empregado bancário, eu ganhava muito mais do que ele. Diverti-me imenso na Póvoa, é a minha segunda terra. E depois, já num contexto de Pentágono, que eu creio que é a banda que seguiu ao módulo 1, tocavas em eventos de alta sociedade. Tocamos na Quinta do Patino. Pentágono com o Paulo Carvalho também. Com o Paulo de Carvalho, mas o Paulo de Carvalho não gostou de qualquer coisa que se passou com a organização do Vilar de Mouros, quando o Elton John veio cá, e deixamos de tocar com ele.
E fomos só nós a Vilar de Mouros e demos um grande show, foi bestial. Não, mas o Paulo é um grande cantor, não é? Também queremos falar sobre o Vilar de Mouros, mas agora gostava de me centrar nestas festas de alta sociedade, porque é um contexto muito específico. São pessoas de alguma maneira inatingíveis. Há aqui uma história que mete camelos, não é? Grandes produções. Incrível, yeah. Houve a festa do Patino com a Sofia Loren, Omar Sharif e mais não sei quanta gente, mas nós estávamos completamente proibidos de ir para estar no meio dos convidados. Tínhamos de estar lá num canto, tipo empregados de mesa, com todo o respeito aos empregados de mesa. Mas esse não foi tão interessante como o segundo, que era um fulano chamado Carvalho, qualquer coisa, era um brasileiro muito rico, e fez a festa na Quinta do Patino, que eles eram todos amigos, e trouxe uns camelos do Jardim Zoológico e tinha uns fulanos africanos com o turbante, andavam por ali com os camelos, e depois era assim a classe fascista, talvez. A classe dos ricos, muito ricos, mas já era muito mais. Já nos podíamos movimentar ali à volta. Ainda conheci alguém, uma pessoa muito interessante, mas depois não. Era assim uma espécie de Arabian Nights. Exato, muito bonito mesmo. E posso dizer que pagavam-nos naquele tempo 40 contos por cada concerto. E depois tocamos no Carvalho, acho que era Carvalho e Silva, que era o maior dos têxteis no norte, que era em Vila do Conde. Fomos tocar à quinta deles, porque tinha uma pista de automóveis dentro da quinta. Rodrigo de Carvalho. Também nos pagaram, e lembro-me de chegar lá e a esposa do senhor Rodrigo de Carvalho, que eles eram todos os ricaços aqui do país, controlavam a economia, e ela a dizer-me: soubemos que os senhores estiveram na Quinta do Patino e tocaram aqui. Aquilo era como a nós a outro nível, passávamos de boca em boca. O Roxigênio, o Artifício. Eles eram o Pentágono entre os ricos. O Pentágono era a banda, mas não tinham nada a ver com a música que nós tocávamos. Nada, absolutamente nada. Nós éramos usados como ornamentos, fazíamos parte da ornamentação da festa. O Pentágono esteve aqui, não sei o quê. E eu lembro-me na quinta nos Carvalhos, lembro-me eles tinham uns quadros enormes, assim, tudo assim, muito só dinheiro, a mostrarem os Porsches e as Ferraris, e eu depois estava a comer uns bolinhos de bacalhau e estava numa das salas com a banda e os gajos, e eu a tirar bolinhos de bacalhau para as pinturas. Muito bom. Algo que é pouco conhecido é que em Pentágono vocês também fizeram várias músicas originais, só que não são conhecidas, não é? Exato, tenho 4 músicas originais. É inacreditável, porque se eu soubesse, mas eu posso mandar-vos isso para vocês terem como registro. É incrível. Tem uma música em que nós já estávamos a prever o 25 de Abril em 1971. Infelizmente não me consigo lembrar da letra. E fui eu que escrevi a letra. E não há nenhuma gravação dessas? Não tenho as gravações. Okay. São incríveis. São mesmo incríveis. Tocávamos. A banda tocava essas músicas originais, era tudo tipo King Crimson. Eu, quando cantava, entrava a cantar, é inacreditável. Eu ouvi essas músicas ao fim de não sei quantos anos e comecei: uou! A gente já falava do 25 de Abril de uma maneira, usávamos a palavra flores. A flor, e é incrível. Eu tenho que vos mandar isso, pá. E vocês façam, explorem isso. Seria interessante. Vão mandar a Paula, manda-vos isso, absolutamente. Muito boa ideia. Nessa altura, um dos combustíveis era, passo a citar-te numa entrevista, o cacete da passa. Exato. A primeira vez que fumei passa, havia um músico chamado Alberto Abreu, que foi baixista do Heavy Band e de outras coisas, tocou também com o Filipe Mendes, e ele tinha uma passa chamada Manga Rosa, vinha do Brasil, e eu estava lá em casa, fumamos uma passa, foi a primeira vez que fumei, eu já tinha 23 anos, e fumamos, e às tantas comecei a ficar, precisava de ar, e vim para a rua, e depois
não conseguia atinar para ir para lado nenhum. E queria voltar à casa, estava em frente à casa e não conseguia atinar, que era a porta. e só me ria. Eu e a minha ex-mulher, a minha primeira mulher, que era muito, muito nova, e estávamos ali, e eles de lá de cima, todos stones, vieram ver, e éramos nós lá, abriram a porta e conseguimos controlar-nos. A passa, no palco, eu geralmente não fumava muito, porque uma ocasião abrimos para um músico chamado Nelson Ned. O anão gigante da música brasileira. Exato, o anão gigante da música brasileira. Daí os homens não se medem aos palmos. Medem-se com a fita métrica, que era a minha resposta na altura. E eu fumei, e quando acabou o concerto, os músicos disseram: opá, tu estiveste a cantar as letras em músicas diferentes. E como é que eu consegui isso? Epá, conseguiste? E a partir daí nunca mais. Métrica, lá está. Exato, nunca mais fiz isso. Agora, a única coisa que eu fazia, como fiz no Festival de Coimbra, foi uma garrafa de vinho. Punha aquilo, aquecia o vinho, entrava em vaporização. Dentro, como é que se diz? No organismo, não é? Sim. E pronto, e quando o vinho começava a bater, eu entrava no palco, tinha uma força, eu trepava paredes, eu tinha uma energia. Ainda hoje a minha mulher me diz: onde é que vais buscar essa energia com essa idade? Mas eu tinha uma energia inacreditável, eu trepava pelas coisas acima, atirava-me de lá de cima, toda a gente. Uma ocasião, nesse Festival de Coimbra, atirei-me, tudo na maior, de repente não conseguia andar, tive que ir para o hospital. O rock era muito mais perigoso nessa altura que é hoje. Yeah. Vamos agora falar de Vilar de Mouros, porque de facto estás em 2 edições de Vilar de Mouros, na primeira e na segunda, separadas por 11 anos. Em 71 era uma novidade termos artistas daqueles a atuar cá para toda a gente. Isto é para toda a gente, sem serem eventos privados ou sem ser no casino. Era um festival como até aí não tinha acontecido, não é? Nunca. E era um desafio ao fascismo. Porque estávamos ali todos mesmo, ali havia uma certa intenção, porque o pessoal, naquele tempo, o pessoal que ia para os concertos realmente era gente com o liceu e digamos que detesto usar a expressão, mas não tenho outra expressão, a plebe ainda não se envolvia no rock and roll, era só gente que tinha ido para o liceu ou para a faculdade, por isso era um bocado elitista. Mas era o que tínhamos. Da mesma maneira, quem o interpretava também tinha que ter fundos para comprar os instrumentos, etc. Já havia exatamente. Aqui, isso, os pobres, eu devo ter sido a pessoa mais pobre que se envolveu no rock. Porque os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 7 anos e o meu pai, apesar de ter ganho a loteria, ser milionário durante 5 anos, aos 37 estava morto e eu nunca ganhei nada com isso. E a minha mãe era tecedeira na empresa Fabril do Norte e nós vivíamos... É muito curioso porque é algo que durou até há muito pouco tempo. Acho que se pode dizer sem grande erro que todas as grandes figuras do rock português até há pouco tempo eram filhos da classe média alta. Exato, o Filipe Mendes guiava Rolls Royce, andava de Rolls Royce, né? Os pais eram ricos, era toda gente rica. Eu andava muito com conhecia os pais do Sérgio Godinho, eram gajos com dinheiro. O José Brito era gente com dinheiro. Eu fui possivelmente uma das pessoas mais pobres que se meteu no rock and roll. Working class hero de alguma Eu maneira, era assim. mesmo um working class. Yeah? E em Vilar de Mouros, em 71, temos o Elton John, que não seria uma mega estrela, até porque não tinha começado há muito tempo. Não, deixa-me corrigir-te. Nesse momento ele era era? o maior nome no mundo. Em 71, logo do... Tirou o lugar no Museum Madame Tussauds. Tirou o lugar dos Beatles. Estava ali na... Yeah. Muito bem, aprendendo. Yeah. E tiveste contacto com ele? Dissemos olá e não sei o que e tal. Mas ele era muito gay, muito coisa. E estava muito ocupado com o Nigel Olsson. Eles eram todos gay. E o Murray, esqueci-me do primeiro nome, do baixista. Mas foi um dos maiores concertos que eu vi na minha vida. E já vi muitos concertos. Não tem nada a ver com... A minha mulher adora o Elton John, eu não consigo ouvir o Elton John. Eu só lhe disse: quem te dera teres visto o primeiro concerto que eu vi? Ele a tocar o Honky Tonk Woman. Nem os Rolling Stones chegavam àquilo. Incrível. Como é que olhavas para uma banda, por exemplo, proeminente na altura em Portugal, que era o Quarteto 1111? O que é que vias ali?
quando o 1111 veio, já tínhamos tido bandas melhores. Quinteto Académico, até os Shakes, e essas eram as minhas bandas. Quando o 1111 veio, já a história do rei Dom Sebastião e não sei o que, eu já não estava muito nas histórias das histórias. Por isso, estava numa de rock and roll. Mas isto não tira talento de forma nenhuma ao Zé Cid. Claro que durante muitos anos o Zé Cid não falou comigo, porque um dia convidam-me para ir lá à casa a ouvir a Anitta Não É Bonita, e eu comecei a ouvir aquilo, e ele disse: então o que é que achas? Eu disse: pá, porra, um gajo como tu, para que é que estás a fazer estas azeiteiradas? E ele não gostou. Depois começou a andar uns tempos a dizer: o António Garcia Fonseca que é o maior cantor em Portugal e não sei o quê. Passado anos, encontrei-o, já estava nos Estados Unidos, encontrei-o numa estação de gasolina com um Beetle, um Volkswagen Beetle, e com os músicos de ensaio. Eu virei-me para o gajo: hey, motherfucker, what the fuck are you doing here? E ele olhou para mim: opá, eu conheço. Eu estava de óculos e com boné. Eu conheço a tua voz. É o António Garcês. E virou-se para eles: é o António Garcês de quem eu vos falei. E virou-se para mim: isto é verdade. E virou-se para mim e disse: opá, tu eras um grande cantor, mas olha que eu cantava o Daydream melhor que tu. Porque eu toquei com o Psique, com o Zé Cid, mas eles abriram o concerto. O Psique tinha mais nome que o Zé Cid, como pessoa, tinha nome, as bandas não. Eu bati-o sempre, com as bandas que tinha, bati-o sempre, em termos de estar no top e ser a banda principal. Mas eu gosto muito do Zé Cid. Gosto muito do Zé Cid. A única coisa que me magoou, e se ele ouvir esta entrevista, que não se esqueça, a minha filha faleceu num acidente de carro em 2004. E perderam filha, a pior coisa que há. Tinha 30 anos, era advogada, fantástico. E eu vim ao funeral e tratar de não sei o quê, não sei o que mais, e depois encontrei-o no aeroporto. Ele ia para o Canadá e foi de Portugal para Newark, ou para Nova York, e de Nova York ia para o Canadá, e aí comecei a descobrir coisas no Zé Cid que não eram peculiares, que não eram muito o estilo dele naquele tempo. A falar muito alto, com toda a gente ali a olhar, e ele: pá, pede $7,000 para ir não sei o quê, $5,000. E depois ele diz: e então o que é que estás aqui a fazer? Vim aqui ao funeral da minha filha, morreu. O gajo nem uma palavra de condolência, nada. Achei aquilo de uma broerice. Ele é muito parolo. Este fica aí bem marcado, é muito parolo e bacoque. Mas é um grande cantor e tem respeito por ele em termos de carreira. Infelizmente proxenetou-se com a música popular e não sei o quê, mas foi mais esperto do que eu, porque ele viu a maneira como o povo começou a evoluir depois do Brindisi Gabriel, começou a ser menos elitista, mais popular, e ele queria dinheiro. Eu nunca fiz música por dinheiro, nunca, jamais. Em Arte e Ofício estamos a falar de um certo jazz rock, de alguma maneira, isto numa fase imediatamente a seguir ao 25 de Abril. O que é que na altura tinha mudado na economia da música ao vivo em Portugal? Porque já não era a fase de tocar em festas privadas, era ir para o país, de alguma maneira, sim. Pronto, aí começou a florescer com força, era onde nós nos alimentávamos economicamente, festas de finalistas, e as festas de finalistas atingiram um nível brutal. Já era do género de Isaac Vilhão ao Fundão, e estares a tocar para 4, 5 mil pessoas. E eu lembro-me de tocarmos com o Stantra, fizemos uma série de concertos, e depois era uma disputa entre liceus: o Arte e o Ofício e o Stantra, grande show, aquela gente vinha de todo lado, e praticamente foi isso que funcionou. Mas nós tocamos com o Zebra, o João Zebra ainda foi com o Pentágono, que era uma banda a tendência jazzística inglesa. Depois, claro, com o Roxigênio já toquei com os Mountain Rats e outras bandas, Spandau Ballet, Joe Jackson, montes de gente. Mas naquele período, depois de 25 de Abril, respondendo à tua questão, realmente foi a grande source da alimentação das bandas eram os liceus. Yeah. Em 1979, numa entrevista ao SET a propósito da edição do álbum Faces de Arte e Ofício, dizias isto: a venda dos discos interessa-nos como fator promocional, já que o Arte e Ofício é basicamente um conjunto de espetáculo.
Isto, no fundo, é o que acontece hoje em dia, que é o maior proveito da maior parte dos artistas nesta altura o que advém dos concertos. Exato. Mas a mise-en-scène dos arte e ofício foi muito considerada a certa altura, o espetáculo de luzes que tinham, a cenografia, tudo isso, havia uma certa teatralização Sim. da música que começa um pouco com o arte e ofício também. Exato. E que depois é muito desenvolvida pelos Tantra. Os Tantra foram fenomenais em termos disso. Nós éramos uma banda unpredictable, como é que se diz em português? Imprevisível. Éramos uma banda imprevisível e, particularmente as pessoas nunca sabiam o que é que ia acontecer. Mas tínhamos a arte de atrair as pessoas. Yeah. E nessa altura já tinhas um Porsche? Já. Eu sempre tive carros caros porque eu nasci pobre. Faz-me lembrar a história de uma ocasião, a rádio comercial estava a falar do jogador Barros. Eu joguei nos juvenis do Leixões e depois desisti de jogar e todos eles fizeram carreira profissional. Foram jogar no Benfica, no Sporting, e o Barros era um deles. Alguns deles andavam comigo na escola, que eu cresci numa escola católica em Matosinhos. E havia esta coisa de, eles eram pobres, o Barros, os jogadores são pobres e depois apanham-se com este dinheiro todo. Eu parei em Coimbra para telefonar para a rádio comercial a dizer-lhes, o António Garcês, estou a ouvir aí uma coisa. Não, o Barros não era pobre, é mentira. O Barros é muito meu amigo, o Barros é assim. Aqui há tempos, ele uma ocasião perguntou-me se eu estava a jogar já para o Boa Vista e perguntou-me, tu conheces muitas miúdas? Conheço. Conheço algumas que gostem de levar umas lapadas quando estou a fazer não sei o quê, queimarem-se com cigarros. Eu, não conheço ninguém disso, masoquismo, não. E pronto, ficou tudo ali. Eu depois só lhe disse, estás apanhado a Carola e não sei, e estava porque ele morreu recentemente na miséria. Pronto, mas no caso o Porsche era prazer sem dor, não é? De alguma maneira. Exato, eu continuo a ter Porsche, tenho carros que não passam na cabeça das pessoas. Mas ter um Porsche nessa altura era também uma manobra de ostentação, não é? Chegava-se e toda a gente parava para ver. Era, mas eu lembro uma ocasião, logo a seguir ao 25 de Abril, atravessei a ponte Dom Luís e os comunistas estavam ali todos, comunistas não no sentido que eu era um gajo de esquerda também, estavam ali todos a cuspir no carro, não sei o quê, e eu não tinha medo de ninguém. Ainda hoje tenho essa atitude, mesmo na América. E eu abri a porta e disse, eles são o António Garcês, não sei o quê, porque até essa gente gostava do arte e ofício, por isso esse foi um passaporte para eles estavam ali a caçar os fascistas e claro, não podes, olha, está aí um fascista, não, eu não sou fascista, man, hey. Nas entrevistas tu não tinhas papas na língua, dava para Não, era a partir, porque eu, por exemplo, eu adoro o Sérgio Castro, pulou a tocar comigo. Praticamente eu que fiz dele uma pessoa conhecida, ele e outra gente que começou comigo. Adoro, é um gênio, mas não consigo ouvir entrevistas do Sérgio Castro, é um chato. Sou como o irmão dele, mas é um chato, fica complicado, fala de coisas. Imagina eu a falar de engenharia e da engenharia em que sou especializado. Vocês matavam-me, tiravam-me daqui para fora. Sim, não é para isso que aqui estás. Exato, não, eu não quero falar de engenharia, eu quero falar de música, por isso eu tinha que falar sempre de coisas que eu sentia, eram parte da minha personalidade, porque eu sou um bocado infantil, isso mantém-me novo. As pessoas quando começam a ficar uptight, e depois ficam rígidos. Eu sou mais relaxado, eu sou mais uma marionete sem ser manobrado. Mas dizia inclusive que essas papas da língua às vezes até era contra as tuas próprias bandas. Vou passar a explicar o que eu quero dizer com isto. Em 81, já com Roxigênio, dizias que Arte e Ofício era um grupo rock, mas que durante hora e meia só tocava 10 minutos de rock. Porque o resto, os outros 80 minutos eram jazz rock, pseudo-rock não te interessava. Ou seja, tens uma banda nova, cascas na anterior. Exato. Não, e cascava no Arte e Ofício também, mas isso era a verdade, porque se nós ouvirmos os trabalhos do Arte e Ofício, particularmente a partir da altura em que metemos o António Pinho e tínhamos o Fernando Nascimento, a inclinação começou a ser muito jazzística. E tínhamos sorte, porque naquele tempo as pessoas adoravam a banda, não é? Mas eu quando saí da banda, a banda acabou porque com aquele tipo de música e sem um gajo à frente, mesmo a tocar coisas jazzísticas, mas a tirar com o microfone ao ar e a partir umas coisas e não sei o quê,
não havia flores no jazz, digamos. Mas a banda era enorme. Não é? Há uma parte curiosa numa suculenta entrevista que deste ao jornalista Rui Miguel Abreu em 2021 aqui na Blitz, que é na viragem dos 70s para os 80s, quando começaste a ver muitas bandas no rock português, pensaste, alguém se vai lixar. Porque isto não é um país para ter 30 bandas, foi o que tu disseste. Exato, mas é isso, quer dizer, o mercado era tão limitado que hoje é surpreendente, porque, por exemplo, hoje há dezenas ou centenas de pessoas que fazem carreira, que vivem disso, bem ou mal, não tenho a menor ideia, mas há muita gente. Naquele tempo, como dissemos no princípio da entrevista, mencionaste isso, as pessoas não tinham economia para andar atrás de bandas e não sei o quê, por isso era muito limitado, era o Porto, Lisboa, as grandes cidades. Isto estava dividido em divisões. Havia 2 ou 3 bandas na primeira divisão, 2 ou 3 bandas na segunda, na terceira, e ia para ali abaixo. Isto é muito interessante porque esta altura que estamos a falar, o chamado boom do rock português, acontece quando, e muitas vezes não notamos isto, há também um boom da indústria discográfica. Muito provavelmente até é possível dizer que até ao Chico Fininho não havia indústria discográfica e a partir daí sim começam a existir pessoas que trabalham nas editoras de discos que são realmente profissionais da indústria do disco. Mas mesmo nessa ocasião começa-se a desenvolver imprensa, os nomes começam a aparecer na televisão, começam a tocar na rádio, o Rock in Stock é importante, os programas da televisão do Júlio Isidro, o António Sérgio, António Sérgio, o Luís Filipe Barros, o Jornal 7 começa, e a Capital, o Jornal Capital começam a trazer muitas coisas sobre música e, ponto importante que hoje também desvalorizamos, começam a surgir polémicas sobre o rock português. A primeira é protagonizada pelo Miguel Esteves Cardoso e o jornalista António Duarte, sobre se havia ou não rock português. A segunda é uma que vem na sequência desta, muito provavelmente, é algo que subrepticiamente ainda se arrasta até hoje e que era: deve-se ou não cantar em português ou em inglês? E o António Garcês, mais uma vez, marcou e de forma muito veemente a sua posição, certo? Exato, a minha frase era muito simples: eu vou cantar em inglês, em português, quando a Amália Rodrigues cantar em português. Em inglês. Em inglês, desculpa. E o que é que acontece? O que acontece é que o rock pode ser cantado em qualquer língua, em russo, naquilo, mas a ideia, eu tive sempre esta ideia de que eu às vezes dizia, eu se ganhasse o dinheiro com a música que o Rui Veloso ganhou, e eu sei que o Rui Veloso não cantava em inglês porque a pronúncia, ele tinha um problema, tinha vergonha, a pronúncia, não sei o quê. E a minha As primeiras maquetes eram em inglês, com exceção de uma única canção. Exato. Vale a pena, acho que não é preciso dizer que esta controvérsia surge porque o Chico Fininho passa a ser um grande êxito, conhecido por todas as pessoas, a Rua do Carmo e os cavalos de corrida do UHF passam a ser um grande êxito, ou seja, descobre-se que afinal pode-se fazer dinheiro com o rock cantado em português, e daí a pertinência da tal cantado em português, polémica. Exato. Mas eu vi sempre o rock cantado em português como, por exemplo, o Rui Veloso fazia blues, não inventou nada, só inventou a melodia e pegou na letra do Carlos T. E pronto. Os Táxi são meus amigos também, gente muito boa, imitavam os Police e puseram umas letras. O Jaf Mega imitava os Police e puseram umas letras. Por isso, não houve invenção no rock português. Mas se ouvis o Roxigênio, é uma banda que não soa a ninguém a não ser a Roxigênio. Por isso, nós éramos muito mais originais que eles. Eu numa entrevista no set que apareceu, eu disse: o Rui Veloso está atrasado 40 anos em relação ao Roxigênio. E as pessoas não entenderam. O Rui Veloso estava a tocar blues. Blues era de há 40 anos atrás, quando os blues começaram a ser populares e não sei o quê. Mas se formos a New Orleans, os blues que para mim são os blues favoritos, vão 100 anos, 150 anos. Por isso o Rui Veloso não fez nada inovativo, não é? Ninguém fez nada inovativo. E se alguém fez coisas inovativas, nem o Arte e Ofício era tão original como o Roxigênio, porque nós tínhamos muita influência do Gentle Giant, dos Yes, de outras bandas complexas e não sei o quê. Mas o Roxigênio era uma banda punk a tocar rock.
E o Filipe Mendes é igual a si próprio. E eu sou igual a mim próprio. Ninguém se parece comigo. A gente às vezes diz, parece o gajo dos AC/DC, o primeiro cantor. Não, eu tenho uma voz que ninguém tem. Não é melhor ou pior. Mas tenho 4 oitavas, que há muito pouca gente no mundo que tenha 4 oitavas. Eu, ainda hoje, com 75 anos, não acredito que alguém tenha o range vocal que eu tenho. Essa é a minha arma. Mas não te chateou que tu, que já estavas ali há não sei quantos anos, aparece o Rui Veloso e à primeira acerta? Frustrou-me um pouco, mas eu sabia que ele estava a usar uma arma extremamente poderosa, que era a língua, e por isso eu não me podia queixar. Mas em termos de sucesso, eu não vendia tantos discos como eles, mas tinha tantos concertos como eles. Porque eu continuava a ser aquele gajo que chegava ao palco e toda a gente queria ver o que é que ia acontecer. Eu quando estava a tocar em concertos, via as pessoas, as vedações e as pessoas a verem. Havia tensão, alegria, coisas, e eu mandava bocas contra o regime, ou contra os políticos, ou contra aquilo. Vivíamos também um tempo de rivalidades. Aliás, já falámos de algumas. Os UHF, os Táxi, o Rui Veloso, GNR, Jafomega. Este ecossistema não se dava todo bem entre si. Esta distância de 40 e poucos anos, quem é que te surpreendeu mais destas bandas? Ou seja, bandas que se calhar estavam a concorrer entre si, de alguma maneira. Tu basicamente dizias mal de quase todas. Mas agora, 40 anos depois, houve alguma que te pareça, afinal, sim senhor, isto até correu bem? No fim de contas, tenho que ser benevolente com essa gente, porque eles são todos meus amigos, a maioria deles. Eu lembro-me de quando toquei com o Artifício há 10 anos, há menos de 10 anos, na Casa da Música, utilizamos o saxofonista de Jafomega, e há um solo brutal que ele faz, e no fim ele disse-me: pá, isto é que é música, pá. Oh man, isto é que é música. Isso, quer dizer, comparado com o Jafomega, está. O Mário Barreiros é um grande amigo, escreveu-me no Facebook, escreveu-me uma mensagem para aí há 6 meses a dizer: António, man, tens vindo a Portugal, que eu estive com ele nos Estados Unidos, apresentei-lhe a minha mulher, eu não sei o quê, e ele disse-me: pá, vens tantas vezes a Portugal. Ele estava com uns Gift, não é? Sim. Estavam lá a tocar num clube qualquer. Pá, tu vens sempre para Portugal, pá, adorava estar contigo, queria falar contigo, não sei o que. Ele, entretanto, acho que tem uma posição qualquer na Casa da Música agora, não sei se era disso que ele queria falar, e vou ver se estou com ele agora quando chegar ao Porto, ou hoje à tarde ou amanhã. Mas há pessoas por quem eu tenho um grande respeito. O Mário Barreiros, os Barreiros eram pessoas, eu adorava o pai deles, pá. Quando o pai faleceu, eu tentei à procura dele. Eles viviam numa casa onde eu tinha vivido, compraram essa casa, e a casa estava devoluta e ninguém estava lá. Eu deixei-lhe uma mensagem, pá, ninguém me disse que o seu Barreiros tinha falecido, mas por isso mas eu detestava o cantor Luís Portugal, detesto. Aquela voz irrita-me tremendamente. Aquela voz não funcionava em lado nenhum, só mesmo em Portugal, porque é peixeirada. A peixeirada funciona em Portugal. Depois, se quiseres falar de pessoas, apesar de que gosto muito dos Táxi, são meus amigos, adoro os Táxi, mas musicalmente tenho muitas dúvidas daquilo, não é? Mas estão aí na berra, ainda bem, porque eu sou tão amigo deles, adoro o João, pá, sou grande amigo, mas o Rui Veloso talvez seja aquele por quem eu tenho mais admiração, diria. O Rui Veloso tem uma voz bonita, pá, toca bem guitarra, tem umas melodias muito bonitas. Os UHF, por exemplo, são uma banda, os gajos têm ataque e não sei o quê, mas o António Manuel Ribeiro não é um gajo de estar na linha da frente com um tipo de cabelo que parece um capacete romano e a cantar com voz de locutor da rádio, mas gosto muito dele. E pronto, quer dizer, mas eu vou a esse detalhe, mas isso não me deixa de os admirar, porque eles de mim também podem dizer coisas. Eu lembro de uma ocasião dar um chapadão no Paulo Gonzo, na editora, porque quando lhe tirei 2 músicos da Gogral e ele veio tocar connosco, ele mencionou, os músicos disseram-me que a Gogral, quando se referia ao Roxigênio, falava nos provincianos. Por isso, eu possivelmente para muita gente sou um provinciano, e eu
às vezes punha o Paulo Gonzo no poste e tentava ligar a casa, e ele vivia lá, não sei, nos becos quaisquer, e tinha vergonha que eu o levasse mesmo à beira de casa, e depois, passado uns tempos a chamar provinciano, ele não precisava de me chamar provinciano, porque eu sei que sou provinciano, mas sou um provinciano internacional. Por isso fiquei... Epá, eu digo as coisas para me divertir, não digo as coisas para ofender ninguém. Eles ficam ofendidos. O Sérgio, quando eu saí do Artifício, disse a muita gente: o António saiu porque ele está queimado, já não consegue cantar mais. Então eu fiz o disco do Roxigênio, que nesse ano foi considerado o disco do ano, não o Rui Veloso. E eu nem das letras queria saber, eu só queria era gritar. Se eu visse aquele álbum, eu... Como é que nessa altura, e tu eras crítico das canções descartáveis de alguma maneira, como é que vês dois companheiros de banda nos Trabalhadores do Comércio, de repente chamem a polícia, transforma-se num hino de alguma maneira? Exato, mas aqui é a grande diferença dos Trabalhadores e todas as outras bandas. A oportunismo não há dúvida nenhuma, mas a cena mais importante é que eles tentaram, os Trabalhadores do Comércio apareceram a gozar com tudo e com todos. Talvez a primeira banda a gozar com tudo e com todos, porque o Sérgio tem essa subtileza. Eu sou mais grosseiro, eu gozo e critico de uma forma mais a cavalar, sem pensar nas consequências, porque não tem, agora eu tenho que ter consciência disso, mas naquele tempo não tinha. O Filipe Mendes foi o melhor músico com que te cruzaste? Foi definitivamente um dos melhores. O Filipe Mendes era um grande guitarrista. Eu às vezes dizia-lhe: pá, tu às vezes fazes-me lembrar músicos de dar à corda. Aquilo dá-se à corda e ele não consegue parar. Eu tive concertos, mesmo em Vila de Mouros, que a banda acabava de tocar e o Filipe entrou... Ele entrava numa transe, porque ele fumava-se até ao osso. Entrava com uma pedrada e pronto, ele estava no mundo dele. Mas viveu comigo, viveu muito tempo em minha casa. Era um amigo, dava-me muita paz e sossego. Ele tinha uma maneira de me acalmar e não sei o quê. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ainda há pouco falávamos na Go Girl Blues Band. Também tinha um grande guitarrista, o João Alá. João Alá, grande guitarrista, grande guitarrista, Esta versão original do Onde é que está o Capital conta com o Filipe Mendes na guitarra, não é? Sim. Aliás, eu é que fiz a música, mas depois dei a autoria. Eu fiz isso em montes de músicas, fiz as músicas e dava a autoria aos músicos que colaboram comigo. 25%, 10%. Eu tive, quer dizer, testo ter dado a dizer que fui sempre uma pessoa muito bondosa, mas fui. Eu perdi muito dinheiro com a música, muito dinheiro. Músicos deixaram de tocar comigo, que eu alimentava, pagava e perdia o dinheiro, porque eu tinha dinheiro e gastava. Nesta canção também é impossível não reparar, tu passas a cantar em português. Em português, mas isso foi o resultado alguns dos jornais dizerem: o António Garcês canta em português porque não sabe, canta em inglês porque não sabe cantar em português. E eu dei-lhes o recado, porque Onde é que está o Capital foi um dos maiores temas, um dos temas mais populares em 1982. 82, sim. E no Stick também cantas em português. E aliás, introduz a questão da droga, que era sempre sensível. O Rui Veloso já o tinha feito no Chico Fininho, mas no Stick o António Garcês fala quase na primeira pessoa. Eu lembro-me daquela linha e umas brocas para fumar. Exato. David Bowie e não sei o quê. Exato. Em 82, um jornal pôs-te à conversa com António Variações na barbearia dele. Aliás, transformou-se numa das imagens mais conhecidas de ambos, de alguma maneira. Tanto do António Variações como tu. Creio que foi o 7, se não estou engano. Do que é que te lembras desse encontro? Porque ele depois acaba por, enfim, não sabíamos, mas acaba por falecer 2 anos depois, não é? E era alguém que já, da mesma maneira, já estava a ser lançado naquela altura, enquanto até rocker, se quisermos chamar assim, mas já tinha 30 e tal anos, ou seja... quase 40, Ele é mais velho que eu. Eu com António Variações gostei muito de ter conhecido pessoalmente, muito modesto, era uma pessoa da aldeia, gostei muito dele. Voz... miséria, completamente miserável. Sei das histórias todas. Os produtores dele eram grandes amigos meus. Ele não sabia cantar. Gravar uma música era uma dor de cabeça para aquela gente. O tempo, não tinha noção de tempos. Por isso ele não era um músico, mas tinha umas letras sensacionais. Quem me dera ter escrito aquelas coisas.
Aí se calhar ia cantar português. O estilo foi dado, porque temos de ter em conta uma coisa: quando o António Variações apareceu, ele apareceu na televisão e ninguém lhe ligou. Ninguém ligou. Só quando lhe deram um som a Heróis do Mar é que aquilo explodiu, porque os Heróis do Mar tinham criado uma abertura naquele estilo de música. E o António Variações não se colou, quer dizer, ele era uma pessoa simples e impecável, não havia maquiavelismo de tipo nenhum com o António Variações. Mas quer dizer, as letras são sensacionais, o resto é caca. como sempre, como é que se dizia? Como dantes, como sempre, uma coisa qualquer. Exato. E em 85, já no STIC, a chamada música moderna portuguesa já estava noutra fase. Eu li algumas entrevistas, havia um certo desânimo da tua parte. E acho que é por aí que depois decides sair, não é? Vais para os Estados Unidos. Exato, em 85, será? Fins de 85, 86, okay. Querias ter uma carreira lá? Ainda tentei, porque na altura nem pensei nisso, mas eu entretanto acabei por casar com a filha de um político e o meu sogro era amigo pessoal do baterista do Bruce. E conhecia o Bruce e conhecia aquela gente toda e o manager. E ele tentou e eles disseram. Depois fui a Nova York ter uma entrevista com a Music Advisor e ele ouviu alguns dos áudios e disse: tens uma grande voz. Que idade tens? E eu disse: tenho 38 anos. E o gajo, mostraram-me um disco do Bon Jovi que curiosamente era da terra da minha mulher. E andou com a minha mulher na escola e eram amigos pessoais. E disse: olha, isto nós agora é isto. E se chegaste, estão 22 anos, nem sabes se são mulheres ou são homens, mas é isto que está a consumir. E eu na altura lembro: isto não vai durar muito tempo. E não durou. Não durou aquilo, durou meia dúzia de anos. O hair rock. Exato, horrível. Foi o período mais horrível do rock no mundo. Mas o Bon Jovi tem dois ou três temas que eu gosto muito. 2 ou 3 no máximo. Mas detesto ouvir Bon Jovi. E pronto, e a partir daí eu cheguei à conclusão de que não havia nada a fazer. E então, na altura, foi quando o meu sogro disse: ok, vamos... é melhor começares a estudar. Fui estudar e... O teu sogro que era senador, não era? Foi senador, na altura era mayor. Por isso eu vivia em casa do mayor da cidade. Aquela merda. Desculpa. Que bela maneira de entrar nos Estados Unidos, quer dizer. Exato. Pela porta grande. E se visse a minha porta mulher. maior. A porta maior. Porta maior. Eu trouxe a minha mulher a Portugal, durante 1 mês ou 2, o trânsito parava, aquela gente toda. Ela é atriz de cinema. Não, na verdade, a minha atual mulher ganhou um Oscar e não tem nada a ver com a minha mulher ganhou um Oscar em 1988, que eu divorciei-me há 22 anos e há 20 anos casei com uma fulana judia incrível. Ganhou o Oscar de quê? Em animação. E esta é a tua segunda mulher americana. Sim. E a terceira no total? Ou... Não, entre o divórcio e a minha mulher, vivi 2 anos com outras fulana judia que tinha acabado de se divorciar de uma pessoa, de um fulano de Israel, mas ela tinha um hábito muito grande. Quando estávamos com amigos e eu estava a falar, ela dava-me pontapés para me calar e cotoveladas. E um dia estava num grande jantar e ela fez-me aquilo e eu disse: olha, vai go fuck yourself. E disse aos meus amigos: desculpem, e nunca mais a vi. Ela andou num psiquiatra e não sei o quê. Foi a rock and roll. Saí pela porta fora, nunca mais aqui. Ela telefonava-me: mas tu deixaste umas coisas em casa. Fica com tudo. Ficou com tudo e eu nunca mais a quis ver e acabou. Como é que é a tua vida atualmente nos Estados Unidos? O teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, eu tenho uma vida extremamente normal. Não me posso falar do que faço. Privadamente posso. Mas posso dizer que trabalho para o governo americano e há 16 anos, durante uns anos trabalhei, depois de me licenciar, trabalhei em biotecnologia, trabalhei na primeira grande biotech em que criamos uma droga revolucionária com células de rato e células humanas e criamos uma droga chamada Herbatax para ser injetada em pacientes com
terminally ill pacientes com colon cancer, intestino. Doenças terminais de cólon de câncer. Cancro do cólon, sim. E por isso conseguíamos dar mais entre 9 meses a 1 ano de vida a essas pessoas, porque em medicina, quando se tem doenças cancerígenas, 1 mês pode valer muito. E as biotechs hoje são só em Nova Jersey há 600 ou 700 biotechs e estão sempre a inventar, e às vezes comprares, porque pagavam $30 mil por tratamento, às vezes a comprares uma coisa dessas, usares essa droga, dá-te um certo prolongamento, e entretanto outra biotech pode vir com, desde que a FDA assine, que não sei o quê, e pronto. Isso foi o trabalho mais honorável que tive, porque cheguei a diretor de engenharia e tinha uma responsabilidade enorme. Cada vez que um bioreactor ia abaixo, eu tinha 4 horas para ele funcionar ou perdia $10 milhões. Sim. E tinha uma responsabilidade enorme. Eu tinha um carro especial, tinha um Mercedes CS55 AMG, 550 cavalos, que saca aqueles airbags e não sei o quê, porque eu tinha que fazer 60 km numa autoestrada, e às vezes às 3, 4 da manhã telefonavam-me e eu tinha que meter no carro e estavam 20 graus negativos. Sim. E eu tinha que ter cobertores no carro. Se acontecesse qualquer coisa, tinha um sistema que agora é muito popular, que ia para a Mercedes. Se eu lhes carregasse no botão, eles iam-me onde é que está, e alguém vinha ajudar para me proteger. Mas depois cheguei aos 60. Vivemos numa cidade cada vez mais vigilada. Exato, sob vigilância. Depois cheguei aos 60 anos e eu tinha um ordenado, stock options e não sei o quê. A minha mulher hoje é diretora executiva do maior banco do mundo, em Manhattan. E eu cheguei à conclusão, ela chegou à conclusão de que eu precisava de um emprego mais calmo e trabalhar sem trabalhar muito é trabalhar para o governo. Mas estou no lado científico e Isto é algo que o Garcês, que mostrava o rabo em palco, não se imaginaria nunca a fazer, não é? Não, mas eu digo aos meus amigos às vezes, sabes que eu no palco fazia, toda a gente tem muito orgulho em mim, os meus chefes, o Rockstar, Portugal, Rockstar. Ganhei aquela fama toda no governo, e isso ajuda a promover a pessoa, não é? Porque eles prestam mais atenção, o gajo é esperto. Sim, hoje o Rockstar não é um delinquente. Não. Exato. E pronto, e foi isso, quer dizer, eu ia dizer qualquer coisa, mas fugiu-me. Voltando à música, qual é que é a música que te apetece ouvir em casa por estes dias? Oh man, Bill Evans, Marcus Miller, Stanley Clarke. Não ouço rock and roll, muito raramente. A minha mulher de vez em quando põe Bowie, adoro David Bowie, é um dos meus favoritos. Não consigo ouvir Bruce Springsteen, ou Bon Jovi, já não consigo ouvir. Mas são todos de New Jersey, não é? São de New Jersey. O Bruce tem grandes letras dedicadas ao Blue Collar, foi isso que o levou. Ainda há dias estive a almoçar em Freehold, cheguei a viver em Freehold também, e ele é de Freehold e vais àquelas pizzarias, restaurantes, está sempre fotografias dele, com os donos, com os amigos, que não sei o que ele é muito simples. Uma ocasião, a minha ex-mulher foi a uma lojinha, uma Mama and Papa Store, e chegou lá e a empregada conhecia a minha mulher e disse-me: olha, queria lhe contar aqui uma história. Então, ela trabalhava lá e o dono da loja estava lá. E apareceu este gajo vagabundo, mal vestido, e o empregado disse à fulana, o dono disse à fulana: olha, mantenha ali um olho naquele vagabundo, que ele está aí, deve ter más intenções. E ela disse: é o senhor Bruce Springsteen. Eu vivi a 2 milhas do Bruce e houve uma altura em que vivia a 5 km do Bon Jovi. Mas o Bruce, a casa dele não havia vedações, não havia nada, qualquer pessoa tinha acesso. A do Bon Jovi já é uma coisa, mesmo à beira-rio e Marlborough, e não se pode entrar lá, não sei o quê. Mas o Bruce foi sempre extremamente simples. O pai era camionista, era um gajo veio dos... E a mãe do... Eu via... Quando comecei a perder cabelo, fui a um médico qualquer onde a minha ex-mulher também ia, e cheguei lá e ele, então
o senhor era cantor em Portugal? Sou cantor em Portugal. E eu disse, e o que é que o senhor pensa do Bon Jovi? Detesto. Ele, a mãe dele é minha paciente, ela chega aqui com Mercedes, a mãe dele era cabeleireira, não tinha nada. Chega aqui com, aliás, não estou, não estou a gabar, mas a família mais rica na cidade onde ele chegou era exatamente a família da minha ex-mulher. E eu... E ela chegava ao parque de estacionamento do médico e telefonava para as senhoras e dizia: olha, eu estou cá fora, quando chegar a minha vez telefonem-me. Mas ninguém sabia quem ela era, o filho é que era famoso. Mas aquela cena ali, claro. São cenas interessantes. Passamos agora para a fase do posto emissor, onde deixamos o nosso convidado descansar um bocadinho, para falarmos de forma breve de outros temas. Ainda timidamente, os festivais de verão de 2024 começam a mexer. O primeiro a avançar foi o Rock in Rio Lisboa, que agora se irá realizar no Parque Tejo. Conhecem-se também os primeiros nomes confirmados para o Nós Alive. São eles a estrela pop britânica Dua Lipa, que atua a 12 de julho em Algés. Os norte-americanos Smashing Pumpkins, que sobem ao palco no primeiro dia do evento, a 11 de julho. Também o britânico Benjamin Clementine, que atua no mesmo dia. Faltam quase todas as peças do puzzle da época festivaleira do próximo ano, mas é bom atentar que alguns pesos pesados, como os Metallica, Bruce Springsteen e Foo Fighters, vão andar em digressão por terras europeias, não só em festivais como também em estádios, no início do verão. Portanto, algumas novidades certamente irão surgir nos próximos tempos, até porque, basicamente é preciso vender bilhetes para os festivais. So I think we really live apart, 'cause we got 2 legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee. Dos palcos para os discos agora, numa altura em que faltam 45 dias para o final do ano, fizemos um apanhado na Blitz dos álbuns nacionais e estrangeiros, pelos quais valerá a pena esperar até às primeiras badaladas de 2024. No site da Blitz pode conhecer uma seleção que inclui as próximas aventuras dos veteranos Peter Gabriel, um álbum novo, Neil Young, que vai regravar em formato acústico algumas das suas canções, Sérgio Godinho tem um disco de alguns destaques de carreira e raridades. Temos também a estreia a solo de um consagrado, o André 3000, que é metade dos Outcasts, e algumas certezas nacionais, como o Afrofado de Slow J ou A Calma de Carolina Deslandes. Já cá fora, é para me lembrar, está o 9º álbum de originais de António Zambujo, e também no site da Blitz pode ver um mini concerto do músico em plena redação do Expresso e da Blitz. Ali se apresentaram em registro de voz e piano Canções de Cidade, um álbum inteiramente composto por canções feitas por Miguel Araújo para a voz de Zambujo. Também no site da Blitz vale a pena ler uma entrevista, lá está, com António Zambujo, um homem que diz que só quer cantar e tocar, mais nada, e não se importa com o sucesso. She goes in my heart, black pages. Falemos agora dos concertos dos próximos dias. Filipe Sambado atua esta quinta, 16 de novembro, no Lux, em Lisboa. Sexta, dia 17, no Círculo Católico dos Operários do Porto. Tito Paris celebra 40 anos de carreira, dia 17, no Coliseu do Porto, depois de ter apresentado o mesmo espetáculo também em Lisboa. O HF, lá está, históricos do rock português, tocam na incrível Almadense, em Almada, dia 18. Os Gift, também falámos deles hoje, terão para si o Coliseu de Lisboa, dia 18, e o do Porto, dia 23. No Misty Fest destacamos a dose dupla de dia 21 na Casa da Música no Porto, com Kurt Wagner dos Lamb Shop e Alan Sparhawk dos Low. Estes dois nomes atuam depois, 2 dias depois, no CCB em Lisboa. Marisa Monte, 2 grandes espetáculos em Portugal, dia 22 na Altice Arena, dia 24 no Pavilhão Rosa Mota. E em termos daquilo que irá acontecer nos próximos dias, penso que já está aqui uma agenda bem recheada.
Chegamos ao final de mais um posto emissor. Queria agradecer ao António Garcês por ter estado connosco, uma conversa muito saborosa, recheada de episódios, algumas inconfidências, tudo aquilo que nós gostamos. Eu sou o Luís Guerra, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. Comigo, excepcionalmente, nesta edição esteve também Miguel Cadete, diretor da Blitz, com oportunos reparos e lembranças também de passados bem distantes. É o estatuto da idade também o permite, de alguma maneira. A sonoplastia esteve a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo do João Luís Amorim, sempre muito discreto, mas muito eficaz. Como é hábito, terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado e vou perguntar ao Garcês o que é que nos vai trazer. Pelos vistos, a Paula falou-me sobre isso e eu escolhi aqui um poema que gosto muito, mas já não tenho estado. Tenho que pôr os óculos. Por isso, eu escolhi um poema do António Pessoa, Amor. Do Fernando Pessoa. Eu disse António Pessoa. Sim. É uma fusão entre o António Garcês e o Fernando Pessoa. Estou obcecado com o meu nome, Fernando Pessoa. Agora, tenho que pedir desculpa, talvez não seja o melhor. Como não é cantar, não sou especialista. Mas será a primeira vez que temos uma pessoa via New Jersey, talvez, não é? Aliás, o poema é presságio, mas é sobre o amor. O amor, quando se revela, não sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas isto pode contar-lhe que não lhe ouso contar. Já não terei que falar-lhe porque lhe estou a falar. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.